partir do versículo 3. Mateus capítulo 24. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24. E nós vamos ler a partir do versículo 3, tá bom? Depois, Agatha, vou pedir para você, assim que eu acabar a leitura, vê se você encontra aí para mim no computador um quadro chamado quadro escatológico. Vê se depois se você encontra, tá bom? E se você encontrar, você coloca para mim aqui, para eu mostrar algumas coisas, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal? Qual foi a pergunta? E que? Mais alto, e que? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, preste atenção, que ninguém vos engane. Preste atenção para que vocês não sejam enganados. Sim, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E esses daí, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério, é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É só um sinal, não é o fim. 7. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as gentes, e então se virá o fim. Vamos orar, queridos? Vamos fechar os nossos olhos. Feche os olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, fale conosco, Senhor, nesta manhã. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Fale com a igreja, fale com aqueles que estão assistindo esse culto, aqueles que estão acompanhando a transmissão deste culto ao vivo, aqueles que terão acesso a esta palavra, Senhor, depois. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa falar em cada coração. Venha usar a minha vida, Senhor, para que eu seja um instrumento, para que eu seja um porta-voz da Tua palavra, Senhor. Ministra as nossas vidas, pois nós precisamos antes, Senhor, ouvir Tua voz. Fale com todos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, queridos. Glória a Deus. Amém. Então, vamos deixar esse mesmo hábito. Na verdade não era bem esse, mas tá bom, tá ótimo. Só amplia para mim, por gentileza, esse slide aí. É isso aí. Pode deixar ele aí que talvez eu vou falar alguma coisa aqui. Amém, queridos? Amém? Amém. Amém. Esse assunto, como já foi dito, ele é um assunto complexo. Ele não é um assunto rápido de se explicar.
A gente pode explicar em poucas palavras, rapidamente, mas a gente não dá conta de explicar todo ele, porque é um assunto complexo. Falar da volta de Jesus, nós precisamos definir alguns conceitos. E uma das dificuldades, ou uma das confusões que as pessoas fazem, é elas confundirem o conceito arrebatamento com o conceito segunda vinda de Jesus. Arrebatamento e segunda vinda de Jesus são duas coisas diferentes. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Jesus é uma outra coisa, é um outro episódio. São dois fatos, sim, são dois fatos. São duas coisas diferentes que acontecerão. Nós estamos vivendo... E tirou o quadro, né? Cadê? Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o que nós chamamos aqui, o que nós chamamos de tempo do fim. É o nosso século. Nós estamos vivendo a era da igreja. Arrebatamento tem a ver conosco. Arrebatamento é algo que vai acontecer, que não são todos os olhos que verão. Arrebatamento vai ser aquilo que Pedro falou na epístola, quando ele fala sobre o arrebatamento. Ele fala que Jesus virá como um ladrão. Ou seja, ninguém vai perceber, a não ser a igreja. Isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos, 8 milésimos de segundo. O arrebatamento não é aquele episódio que as trombetas tocarão e todos os olhos verão. Isso não é arrebatamento, isso é segunda vinda. A palavra arrebatamento, a grega é harpazo, e harpazo significa rápido. Vai ser algo rápido que vai acontecer. Não será aquele momento que todos os olhos vão contemplar, apenas a igreja será chamada. Então nós temos esse primeiro momento, que é a nossa era, que é o período do tempo do fim. É sobre isso que eu quero falar hoje. E depois do arrebatamento da igreja, nós teremos um período chamado período de tribulação. Então eu estou falando de arrebatamento e depois tribulação. Quem entendeu, diga amém. Existe uma confusão teológica nesse momento, porque existem linhas de teologia. Esse período da tribulação é um período de 7 anos. Quantos anos? 7. A confusão começa aqui, porque existe uma linha teológica que acredita o quê? Que a igreja ela vai ser arrebatada antes do período da tribulação. Esse grupo ele é conhecido como os pré-tribulacionistas. Por que pré? Antes da tribulação. Pré-tribulacionistas. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu prego há mais de 30 anos. A igreja é arrebatada nesse momento. Os sinais acontecem. Jesus leva a sua igreja, como está escrito lá em Pedro, como um ladrão. Ele vem e leva. E quando a igreja é levada para o céu, inicia-se aqui na terra o período da tribulação, o período de 7 anos. Esses 7 anos, eles são divididos em duas partes: tribulação e grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, tribulação, e os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. 7 anos. Uns acreditam que a igreja é arrebatada antes, pré-tribulacionistas. Alguns acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. É um grupo bem pequeno que acredita nisso. São os mid-tribulacionistas. E tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja ela vai passar pelos 7 anos da tribulação, e só no final dos 7 anos a igreja será arrebatada. Pós-tribulacionista, ou seja, somente depois da tribulação. A
A linha que eu vou pregar, que eu vou ensinar para vocês, que é o que eu acredito, nós somos pré-tribulacionistas. Posso ouvir um amém, queridos? A igreja é arrebatada antes da tribulação. Então o primeiro conceito é esse. Esse episódio chamado arrebatamento é um episódio que somente a igreja vai contemplar. E as pessoas perguntam: pastor, mas toda igreja? Esse conceito de igreja não significa placa de igreja. Jesus não vai vir buscar o CNPJ. Jesus não vai vir buscar vale de bênção, a Assembleia de Deus, igreja, Deus e amor. Não é isso. Ele vai buscar um corpo místico chamado igreja. E quem é igreja? Todos aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Posso ouvir um amém, queridos? Cristo é o cabeça do corpo. Nós somos membros do corpo. Então, quando ele vier arrebatar a igreja, ele vai arrebatar corpo místico. Todos que estão dentro da igreja, todos que estão aqui nesse culto agora, todos que estão lá naquele culto que está acontecendo naquela igreja, lá na esquina, lá no outro bairro, lá no outro país, todos serão arrebatados? Resposta é não. Não. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, o seu corpo místico, não são todos que estão dentro de uma igreja como essa. A Bíblia vai dar alguns exemplos, algumas parábolas que falam sobre isso. Existe uma parábola que diz que 2 estarão no campo, um será levado e o outro fica. A Bíblia fala que 2 estarão numa cama, casal, está lá. Um é levado e o outro fica. Ou seja, podemos então ter uma noção de que a metade dos que estão dentro da igreja hoje em dia serão salvos. Por que só a metade? Por que não todos? Porque nem todos estão na presença de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Nem todos estão vivendo uma vida na presença do Senhor. Existem muitos que estão dentro da igreja, mas não é que ele está dentro do corpo místico, ele é um simpatizante da igreja. Tem igreja que serve café, eu vou lá porque tem um cafezinho lá bacana. Tem igreja que, essa semana eu vi uma igreja que serve café e soda italiana na entrada. Falei: Jesus, a gente precisa melhorar o negócio lá na Brasilândia, né? Soda italiana e café. Mas isso não diz nada. Tem pessoas que estão na igreja porque acham um lugar legal, porque tem um ministério infantil legal, porque tem um grupo de jovens legal, porque a música lá é legal, mas não significa que faz parte do corpo de Cristo. Quem está entendendo? Diga amém. Então a Bíblia fala que serão 2, um fica, outro vai. Então assim, no campo, 2 trabalhando, um vai, outro fica. Então nem todos serão arrebatados. Então a igreja é arrebatada antes desse período de 7 anos da tribulação. E depois que a igreja é arrebatada para o céu com Cristo, inicia-se na terra o período chamado Grande Tribulação. Esse período ele vai iniciar com o quê? A grande marca do começo do período da tribulação se chama Anticristo. Vai ser a manifestação do Anticristo. Já ouviu falar do Anticristo? Quem já ouviu falar desse personagem aí? Diga amém. Ele é um personagem literal. Existe uma discussão. Uns falam que o Anticristo é um governo, outros falam que o Anticristo é um personagem. Eu faço parte dos que acreditam que o Anticristo é uma pessoa que pode já existir, que pode já estar entre nós, que pode já ser alguém importante no mundo, que pode ser alguém que já esteja governando algo, mas ele só vai se manifestar como o Anticristo depois que a igreja for arrebatada. A Bíblia diz que existe algo que impede que o anticristo se manifeste. O que impede que ele se manifestar? Daí existem 2 possibilidades. Uns acreditam que é o Espírito Santo que impede. Esses acreditam que o Espírito Santo ele impede porque
o Espírito Santo na tribulação, ele vai ser levado da terra. Outros acreditam que o que impede é a igreja, a presença da igreja na terra, que impede que o anticristo se manifeste. E alguns acreditam que são as duas coisas juntas. Eu acredito que o que impede a manifestação do anticristo é a presença da igreja na terra. Posso ouvir um amém, queridos? A nossa presença aqui impede que o anticristo se manifeste, mas ele vai se manifestar, só que nós não veremos a manifestação dele para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Bem forte, queridos, glória a Deus. Então vamos lá. Quando o anticristo se manifesta, daí nós entramos num texto de Apocalipse, que eu não tenho aqui, para mostrar para vocês, mas é um texto que mostra quando os cavalos do Apocalipse, os cavaleiros do Apocalipse se manifestam. São 4 cavaleiros, eles vão se manifestar em ordem, um de cada vez. O primeiro deles é o cavalo branco. Tem uma imagem aí, está aí, ó. O primeiro deles é o cavalo branco. Esse cavalo branco, algumas pessoas confundem, porque a Bíblia fala que é um cavalo branco, um cavaleiro de um cavalo branco. E Jesus também vai vir num cavaleiro de um cavalo branco, mas não é Jesus. Anticristo, ou falso profeta, que depois eu vou explicar também para vocês, parece o verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Por que ele vai enganar muitos? Por que os falsos profetas enganarão a muitos? Porque vai parecer muito verdadeiro profeta, mas não é o verdadeiro profeta. Posso ver amém, queridos? Isso é um detalhe muito, muito importante. É um cavalo branco, mas não representa Jesus. Esse cavalo branco, esse cavaleiro, está lá em Apocalipse, que ele tem nas suas mãos um arco, e é um arco sem flecha, que ele vai alcançar as multidões sem guerra. Os 3 anos e meio, primeiro dos 7 anos de tribulação, vai ser a manifestação desse cavalo branco, uma falsa paz. E depois desses 3 anos e meio, ele vai romper o contrato com a humanidade, e os outros cavalos vão se manifestar: o cavalo preto, o cavalo vermelho e o cavalo branco. E nós teremos a morte, nós teremos a fome, nós teremos a guerra, e o último, que é o amarelo, que é pálido, representando a morte. Muitos morrerão no período da tribulação. Por isso que é pálido, é cor da morte. Quem entendeu, diga amém. Tá bom? Mas vamos lá, eu li um texto. E esse texto que eu li, ele foi um texto proposital. Esse texto que eu li para vocês, ele está em qual período aqui? Em qual momento do quadro que ele está? Antes da tribulação, na tribulação ou depois da tribulação? Ele está antes. O que eu vou pregar para vocês hoje é antes da tribulação. Sinais. Primeiro,